Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais uma aula e desde já pedir a compreensão de vocês, porque essa aula era para ter saído na sexta-feira, dia 22. Porém, pessoal, eu achei que estava com a virose, mas na verdade eu estou com dengue, né? E aí tive que passar esses 3 últimos dias em repouso para poder melhorar e assim poder me recuperar para fazer o trabalho, tá? Então essa aula vai sair hoje no sábado, 23 de novembro, e um pouquinho mais tarde do que de costume. Mas eu acredito que não vai prejudicar a rotina de estudos, tá certo? Então agradeço demais a compreensão e vamos lá que a aula de hoje é dinâmica populacional brasileira e com certeza vai estar lá na nossa prova, certinho? Então, antes de começar a falar sobre essa dinâmica populacional, migrações e tudo mais, é interessante a gente dar uma olhada no perfil da população brasileira, porque ele está relacionado à perca populacional em alguns municípios, tá certo? Então, isso é bom a gente pensar. Então, desde já, eu quero que a gente tenha algumas observações aqui. Primeiro que o Brasil hoje ele passa por uma redução de algumas das suas taxas, né? Então, por exemplo, o Brasil passa pelas reduções da taxa de natalidade, mortalidade, fecundidade e a taxa de reposição, tá? Para quem não lembra, pessoal, natalidade é o número de nascidos vivos do local, né? E aí o que acontece? A taxa de natalidade tem reduzido justamente, pessoal, por conta do custo de vida nas grandes metrópoles, tá? Em virtude ainda, certo? Da difusão dos anticoncepcionais e ainda, né, como fator predominante, a mudança do papel social da mulher. E aí, o que seria esse papel social da mulher? Se até a década de 1970, 80, a mulher ficava em casa para cuidar do marido e dos filhos, hoje a mulher sai ao mercado de trabalho e, como consta dados recentes de pesquisas, hoje as mulheres são chefes de família. Então, tudo isso tem feito que haja uma redução das taxas de natalidade. E, como consequência, pessoal, houve uma redução do crescimento populacional. E aí isso gerou até polêmica no último censo, porque se esperava um aumento populacional significativo e não contava que isso ia acontecer. Então teve muito município que o crescimento populacional reduziu e se achou um absurdo, foi por conta dessa mudança, que é algo que acompanha o nosso processo de industrialização e o desenvolvimento da nossa economia. Tá? Então é algo natural, certo? Houve também uma redução das taxas de mortalidade, mas aqui é uma exceção nessa regra que fica no destaque da população masculina. Tá? Na faixa etária, pessoal, dos 19 a 30 anos, o que acontece? Aqui as taxas de mortalidade elas são muito elevadas. Tá? Em virtude de vários fatores. Então, nessa faixa de idade que a população masculina entra mais no mercado de trabalho, termina se envolvendo mais com acidentes de trânsito, também com a violência. Inclusive, essa faixa etária também é a faixa etária da maior parte da população carcerária do nosso país. Então, é uma coincidência. E também houve uma redução das taxas de fecundidade, e aí, para quem não está lembrado, fecundidade é o número de filhos por mulher, menos na faixa etária dos 16 aos 19 anos. Então, as meninas da cidade, as taxas de fecundidade também elas são bem elevadas. Tá? Inclusive, em alguns estados, essa média chega a ser de mais de 2 filhos por mulher. Tranquilo? Então, essas informações elas vão explicar a redução populacional em alguns lugares. A gente também tem uma redução da taxa de reposição. A taxa de reposição, pessoal, é 2,1. Teoricamente, o que os especialistas dizem? Olha, cada casal deve ter 2 filhos, né? Um para substituir o pai e outro para substituir a mãe. E a gente percebe que a gente está bem abaixo do 2,1 aqui, a gente está, nossa taxa de reposição 1,4, tá? Então, bem abaixo mesmo. Houve um aumento da expectativa de vida, né? Ou seja, a nossa população está passando por um processo de envelhecimento populacional. Isso também é importante a gente lembrar.
porque este envelhecimento também vai contribuir com o quadro de redução do crescimento populacional. Nós temos um bônus demográfico, ou seja, a maior parte da nossa população é de 20 a 59 anos. Então a gente tem uma quantidade razoável de mão de obra disponível. Isso é bom para a economia do país. Né? Essa população se distribui de maneira irregular ao nosso território. Como a gente já viu na aula de urbanização, a gente vai ter locais que vai ter uma quantidade enorme de população, os verdadeiros aglomerados urbanos, concentrações populacionais, devido a possuir atrativos. Né? E lugares que nem sempre vão ter essa população toda por ser consideradas áreas de repulsão. A nossa mão de obra, pessoal, ainda é considerada desqualificada e a gente tem altos índices de analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional, pessoal, a grosso modo, não é bem essa definição do conceito, mas para que a gente possa entender, são geralmente pessoas que concluíram o ensino médio, mas que elas não têm conhecimento nenhum. Tá? Então a gente encontra o conceito lá de fato explicando, são indivíduos que aprenderam a ler e escrever, mas não conseguem ler o mundo à sua volta, não conseguem retirar o sentido do texto e tal. Isso aqui cai bem com as pessoas que concluíram o ensino médio que não conseguem aprender. Tá? Não aprenderam o que deveriam na época da escola. E aí, na hora de arrumar um trabalho, tem muita dificuldade porque não consegue passar nas entrevistas. Certo? As mulheres vivem mais do que os homens no nosso país. E aí são vários fatores que explicam isso. As mulheres se cuidam mais, as mulheres trabalham em menos profissões de risco, há programas sobre saúde da mulher no nosso país. Já sobre saúde do homem, nós não temos tantas políticas públicas assim. Os homens ainda se envolvem mais com a violência, acidentes de trânsito que as mulheres e por aí vai. Nossa população basicamente é urbana, né? 85% dela vive em centros urbanos. Tá? E grande parte da população brasileira vive em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Tá? Então, esse perfil, pessoal, é importante ser trabalhado por conta dessas informações aqui iniciais. Tá? Então, é importante mencionar isso. Há uma redução natural do crescimento da população brasileira. Inclusive, o próprio IBGE ele prevê que em 2037, já foi em 2043 essa previsão, a gente comece a ter uma redução populacional. Tá? Então, a partir de 2037, a nossa população, ao invés de aumentar, ela vai diminuir. Então, isso explica, né, uma parte das percas populacionais que alguns municípios brasileiros sofreram. Tranquilo? Belezinha? Então, vamos lá. E aí a gente fala sobre os fluxos migratórios no nosso país. A gente vai observar o seguinte, ó. Aqui no nosso país, pessoal, os aspectos econômicos, né, sempre impulsionaram as migrações internas, ou seja, a população brasileira ela sempre se fixou nos lugares que ofereceram condições de vida. Então, os ciclos econômicos, como por exemplo, da cana-de-açúcar, foi na região Nordeste, então a população se concentrou lá. Depois nós tivemos o ciclo da mineração, que foi em Minas Gerais, região Sudeste, a população foi para lá. Depois, novamente, o café, na região Sudeste, a população estava lá. Ciclo da borracha, região Norte, a população foi para lá. E aí as atividades de interiorização, né? Como aqui no Nordeste a pecuária, depois na região Norte as drogas do sertão, as bandeiras que ficaram na região Sudeste, basicamente Sul e Centro-Oeste, né? E os tropeiros também que ficaram nessas regiões. Então, essas atividades econômicas, elas levaram pessoas a se locomoverem. E aí, tanto isso auxiliou no nosso povoamento, né, como também no nosso processo de formação territorial. Isso aqui a gente vai ver com mais calma na próxima aula, que fala justamente sobre organização e formação do nosso território. Tá certo? E isso perdurou até o início do século XX, porque no século XX, né, a gente vai ter o ciclo da industrialização no nosso território, e essas indústrias vão ficar concentradas na região Sudeste, e aí grande parte da população vai ser atraída para lá. Tá? Então, a população brasileira se move de acordo com a economia. Então, determinado boom econômico acontece em alguma área do nosso território, a população tende a migrar para lá para aproveitar os benefícios desse boom do ciclo econômico. Tá? E nos últimos anos, a gente tem observado que os fluxos migratórios, né, eles estão diminuindo, então estão mais curtos. Curtos em que sentido? Tanto em distância, né, então as pessoas já não viajam mais para tão longe,
certo? Como também, pessoal, em tempo. Tá? Então, as pessoas hoje preferem migrações mais curtas e que também não sejam tão longas em tempo. Então, são migrações no máximo de 6 meses, um ano, tá? Diária, semanal. Então, já não há aquelas viagens permanentes. Né? Então, as pessoas estão indo para áreas mais próximas da sua cidade de origem, então diminui a distância e o tempo também, o período é menor, ok? E a gente tem as chamadas migrações interregionais, que são aqueles tipos de migração mais longa, porque elas acontecem de uma região para outra. O maior exemplo disso aqui é o êxodo rural, que predominou no nosso país entre as décadas de 1940 a 1970. Tá? O maior exemplo disso foi a galera que saiu da região Nordeste, vindo para São Paulo e Rio de Janeiro, por conta do processo de industrialização, né? E a galera que foi para Brasília, porque na época tinha muito serviço, porque estava sendo construída a capital do país. Então eu costumo brincar sempre dizendo, um nordestino dificilmente não tem parentes, né? Ou melhor, um nordestino dificilmente não tem parentes em nenhuma dessas três cidades. Então tem nordestino que tem parentes nas três. Tá? Então isso é algo que movimentou o nosso país. Então a região Nordeste foi uma região de grande perda populacional. Tá? Inclusive, alguns especialistas em imigração calculam que pelo menos 12 milhões de nordestinos ou mais tenham saído do Nordeste para vir para essas três cidades em busca de melhores condições de vida. E o que promoveu, né, essa saída de pessoas, a gente tem, por exemplo, o processo de mecanização. Então, as máquinas chegando ao campo e causando desemprego. A gente tem o processo de concentração fundiária. Né? Então, os grandes proprietários que conseguiram ter acesso a esse maquinário, esse fundiário, conseguiram ter acesso a esse maquinário e aí conseguiram comprar as propriedades rurais, né, das menores, para ampliar o seu patrimônio. E ainda no caso no Nordeste, as secas. Né? Que também contribuíram para que o Nordeste funcionasse como uma área de redução populacional. Tá certo? Então, o êxodo rural foi o maior fluxo migratório da história do país. Isso é importante a gente mencionar. Além do êxodo rural, a gente ainda vai ter a expansão da fronteira agrícola, tá? Ou agropecuária, que ficou conhecida também como Marcha para o Oeste Brasileira. Tá? Esse fluxo ele vai ser mais intenso entre as décadas de 1970 e 90. Então, como é que vai funcionar? A população vai sair da região sul, sudeste e nordeste para vir para a região norte, né? Lembrando que é a região da floresta amazônica, e para o centro-oeste, região do Cerrado. E essas regiões elas são ocupadas de fato a partir desse fluxo migratório. E o que a gente vai ter como motivação? O incentivo do próprio governo federal, né, para aquisição de propriedades nessas regiões. Tá? Então vamos lá. Essa região, as regiões centro-oeste e norte, elas são regiões de fronteira. E o governo federal tinha muito medo que essas áreas ficassem desocupadas e que isso favorecesse, no final, invasões e perdas de território e por aí vai. Então, sobre o lema lá de Getúlio, né, o lema integrar para não entregar, certo? E aí a gente vai ter isso na época dos anos 70, a ditadura militar, o PIN, o Programa de Integração Nacional, vai ser incentivada a ocupação dessas áreas. Então, as terras devolutas que eram do governo, elas vão ser comercializadas por baixo custo. Também vão ser criadas pelo governo as chamadas agrovilas, e também vão ser construídas várias estradas para estimular a ocupação da região, além do baixo preço das propriedades rurais. Então, tudo isso vai fazer com que a população passe a se interessar. E outro fator que vai contribuir também
para que as pessoas se interessem pela região norte e centro-oeste é a Revolução Verde, que é o período de modernização da agricultura. Então, tudo isso vai ser fator, né, para despertar o interesse das pessoas pela região norte e centro-oeste, que é ainda a região que mais recebe imigrantes, tá? Brasil, ok? Então, a gente ainda não tem a consolidação da nossa fronteira agrícola, várias áreas estão sendo expandidas e isso tem atraído pessoas para essa região, tá? Mas o foco maior é 1970 a 1990, mas esse fluxo ainda continua. O êxodo rural praticamente já parou, mas esse aqui ainda continua forte, tá? E hoje a gente tem ainda também as chamadas migrações de retorno, que vão começar lá nos anos 90, e aqui tem 3 pontinhos porque permanece até os dias atuais. E um exemplo da migração de retorno é a galera vindo do Sudeste para o Nordeste. E aqui eu tenho como motivação número 1 a descentralização industrial, ou seja, muitas indústrias estão saindo do Sudeste, certo? E estão vindo para o Nordeste brasileiro, né, por conta dos incentivos fiscais. E aqui eu tenho a redução de impostos. Eu tenho aqui ainda a mão de obra que é mais barata. Eu tenho ainda, por exemplo, doação do terreno para a construção da fábrica. Sei lá, o treinamento profissional que é oferecido pelo próprio município para que essa indústria chegue praticamente sem nenhum custo. Então, são uma série de vantagens que os municípios e estados nordestinos têm oferecido, e isso tem trazido as indústrias do Sudeste para cá, para o Nordeste. Tá? Em compensação, os trabalhadores eles têm vindo junto dessas indústrias para não ficar desempregados. Tá? Então, essa é uma motivação. A segunda motivação, pessoal, ela diz respeito ao sucesso profissional. Tá? Como assim? Teve muita gente que lá na década de 40 e 70 foi para São Paulo, conseguiu trabalhar, conseguiu se dar bem na vida, conseguiu ter uma profissão, uma carreira profissional, conseguiu se aposentar, conseguiu juntar dinheiro, e aí então agora ele retorna devido a esse seu sucesso profissional. Então chega aqui, ele termina abrindo estabelecimento comercial, ou então uma chácara, uma fazenda, ou então um sítio, né, para viver a sua aposentadoria, porque ele conseguiu aquilo que ele queria nas décadas de 40 e 70. Então, isso também tem motivado as pessoas a retornarem. Lembrando, pessoal, que do Sudeste para o Nordeste é só um exemplo, até porque esse é o maior fluxo da migração de retorno. Mas teve muita gente que também saiu de outras regiões do Brasil, conseguiu esse sucesso e está retornando. Tranquilo? E aí você pode ver aqui nesses mapas o que a gente está falando, a migração de 1950 a 1970, que aqui é o auge do êxodo rural. Tá? E aí você percebe aqui, pelas setas, né, lembrando das aulas de noções de cartografia, o quão grande foi esse fluxo. Tá? Depois disso, a gente vai ter o segundo mapa, que vai mostrar de 1970 a 1990, que é a chamada marcha para o oeste, ou expansão da fronteira agropecuária. Né? E a gente vai ver, olha, as setas aqui, elas indo para a região norte, né? E aí se desbravando para o interior da floresta amazônica, como a gente vai ver esse fluxo aqui da região sul também vindo para a região centro-oeste e norte, né? Como vocês podem ver aqui no mapa. E aqui já uma redução do êxodo rural. E do sudeste aqui vindo, como estava descrito lá no texto. E a migração de retorno aqui, pessoal, nos anos 90 ela está começando. Mas ainda a gente tem aqui uma presença forte para o sudeste, para o centro-oeste, né, até porque pega o finalzinho. Tá? Mas aqui a gente já começa a ver setas contrárias, que a gente não tinha nos outros mapas. Do sudeste para o nordeste, vindo para algumas capitais até aqui do estado, né,
confirmando aquilo que eu já havia dito. Tá? Depois faça um download desse mapa para observar esses detalhes, tranquilo? E aí agora a gente tem, pessoal, as chamadas migrações intra-regionais, que são migrações menores, tá? Que correspondem ao nosso cenário atual. Então a gente tem, por exemplo, a primeira migração urbano-urbano, que aí o que acontece? São pessoas que saem de uma cidade para outra, tá? Então geralmente eu tenho pessoas que saem dos centros locais, que são as cidades pequenas que a gente tem no nosso país, e vindo para as chamadas cidades médias. Então, o cara mora numa cidadezinha pequena, né, cidades de até 12 mil habitantes, são chamados centros locais, e aí próximo dele tem uma cidade, sei lá, que tem mais de 50 mil habitantes e menos de 1 milhão, que é a população aproximada das cidades médias. Então, nessa cidade, ele encontra melhores condições de vida, então ele tem feito esse fluxo migratório. Então, os centros locais eles têm contribuído com perca populacional e as cidades médias têm recebido essa população. Inclusive, são as cidades que mais crescem no nosso país. Tá? Então, esse fluxo aqui ele é muito interessante para nós, em virtude da nossa prova, porque o edital foca claramente nisso aqui. Tá? Então, além dos municípios eles estarem passando por um processo de perda populacional pela redução das taxas de natalidade e fecundidade, eles ainda estão perdendo população porque essa galera está saindo, porque essas cidades menores elas funcionam como um centro de repulsão populacional, porque elas não oferecem qualidade de vida para essas pessoas. E elas têm buscado essas cidades médias porque essas cidades oferecem sim melhores condições de vida. Tá? E a gente ainda vai ter, pessoal, outros dois tipos de imigração, que essa aqui é chamada de imigração sazonal, que pode também ser conhecida como transumância, que é um tipo de imigração que acontece em épocas específicas do ano. Tá? Então, por exemplo, a galera que sai daqui do Nordeste para o corte da cana e a colheita da laranja no Sudeste. Né? Então, eles vão no período de colheita e corte da cana. Terminou esse processo, eles retornam. Tá? Então, ele tem época certa para ir e época para voltar. Por isso, migração sazonal. Ok? Então, um exemplo disso é a galera que vai para o corte da cana ou então para a colheita da laranja. E a gente tem ainda a migração mais comum dessa época nossa, que é a migração pendular. Essa migração pendular aqui, pessoal, é do tipo vai e volta. Tá? Então, é a galera que, por exemplo, que mora numa cidade menor, mas não quis ir embora. Então, o que ela faz? Ela mora na cidade menor, tá? Vou colocar aqui, cidade menor, arrumou um emprego na cidade maior, então como é que ela passa a funcionar? Ela vai para a cidade maior, trabalha e no final do dia ela retorna. Tá? Então, geralmente é um fluxo migratório que se realiza de maneira diária ou até mesmo semanal. Tá? Então a galera vai e volta. Então a galera que mora numa cidade menor vai para a cidade maior estudar, terminou as aulas, ela retorna. Tudo isso vai se caracterizar como migração pendular, ok? Então lembra, vai e volta, tá? E a gente ainda tem, pessoal, as chamadas migrações internacionais, tá? E aí, segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, que foi da onde eu tirei essa tabela, tá? A gente vai observar o seguinte: emigração, no caso que é a saída de brasileiros, certo? Do território nacional. Então, para onde o brasileiro tem ido? Para os Estados Unidos, tá? Para Portugal, e aqui em Portugal, no caso, as questões de xenofobia, né? O ódio ao estrangeiro, têm sido bem constantes. Vou destacar isso aqui. Tá? Para o Paraguai, e aí na fronteira do Brasil com o Paraguai já existe um termo específico, né? Para esses migrantes, são chamados brasiguais, que é a galera que vai e volta todo dia na fronteira. Reino Unido, tá? E aqui muitos brasileiros têm se queixado, né, da jornada exaustiva de trabalho a que têm sido submetidos. Tá? E o Japão?
E aí o Japão acolhe os brasileiros porque no início do século XX, né, vieram muitos japoneses aqui do Brasil, inclusive o bairro da Liberdade de São Paulo, maior colônia japonesa, né, fora do território. Então existe, né, uma gratidão entre Japão e Brasil, principalmente do governo japonês pelo Brasil por ter acolhido os japoneses. Só que o governo japonês prefere, né, que vá para lá os descendentes de japoneses, os chamados Dekaseges. Então, se você for descendente de japonês, você vai ser recebido, né, com maior facilidade. Tá? Mas todo mundo é bem recebido lá. Mas se você descendente de japonês, você é melhor recebido. Certo? E aí a gente vai ter aqui, ó, quem veio para o Brasil? Venezuelanos, haitianos, tá? A galera da Bolívia, da Síria e da República Democrática do Congo, lá no continente africano. Esses são os que mais entraram no Brasil. E muitos deles, pessoal, têm pedido asilo, né, na categoria de refugiados. Tá? É importante destacar. Principalmente, né, Venezuela, Haiti, a Síria, o Congo e outras repúblicas africanas. Tá certo? Essa galera tem chegado aqui no Brasil e pedido asilo ao nosso governo, né, para poder aqui tentar recomeçar a sua vida. Certinho? E aí, então, para finalizar, pessoal, a nossa aula de hoje, vamos lembrar, o maior fluxo migratório do país ainda são para as regiões norte e centro-oeste do país, por conta da expansão da fronteira agropecuária. Tá? Então, são os lugares que mais recebem imigrantes, ainda. Tá? Só que a gente tem observado que os fluxos migratórios eles têm cidades dos centros locais, que são cidades de até 12 mil habitantes, 12 mil e meio, né? E eles têm ido buscando os centros desenvolvidos mais próximos, que são as chamadas cidades médias. Então, as cidades médias são as cidades que mais têm ganhado população nos últimos anos. E para lembrar, pessoal, o que são cidades médias, está aqui, ó. São as capitais regionais e os centros subregionais. Se você ficou com dúvida, dê uma olhada lá na aula de urbanização, que está caracterizado bem direitinho essas cidades. E, geralmente, essas cidades médias, como eu disse para vocês anteriormente, são cidades que têm a população entre 50 mil e 1 milhão de habitantes. Tá? Então, esses municípios, são os que mais cresceram em termos populacionais nos últimos anos. Tá? Também eles têm recebido a população dos locais mais próximos. Tá? E outra coisa a destacar também é que as metrópoles, né, os centros metropolitanos, eles também têm perdido população nos últimos anos. Então, as regiões metropolitanas e suas respectivas metrópoles também têm tido uma redução populacional ou um crescimento lento. O crescimento lento se dá devido à própria característica da nossa população que está entrando na fase final da transição demográfica. Então a gente tem a redução das taxas de natalidade, de fecundidade, e isso faz com que a população reduza o seu crescimento. Tá? Além disso também, muitas pessoas têm abandonado as metrópoles para ir para cidades menores para buscar melhor qualidade de vida. Então a cidade média ela oferece essa qualidade de vida melhor por enquanto. As pessoas têm abandonado as metrópoles para ir para essas cidades. E outra coisa também é que a gente tem passado aqui no Brasil por um processo significativo de desconcentração industrial. Essas indústrias têm saído das metrópoles e têm buscado justamente as cidades médias, porque oferecem mais vantagens. E aí as cidades médias, então, elas passam a receber tanto as indústrias das metrópoles, quanto a população das metrópoles, que buscam melhor qualidade de vida, como a população das cidades menores, que tem ido para as cidades médias buscar melhores condições de vida. Então, essas cidades médias hoje, pessoal, elas passam por um processo de crescimento, e aí um crescimento desordenado que vai gerar o chamado inchaço urbano. Ou seja, essas cidades elas têm acumulado problemas de metrópole, apesar de não ter população de metrópole. Tá? Então, isso é importantíssimo a gente destacar, tá certo? Então, é algo assim legal da gente pensar, ok? Então, é isso que a gente tem para a aula de hoje. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula.
mais uma vez, peço a compreensão de vocês, pessoal, porque gravar aula com dengue doente não é muito bom, né? Mas eu acho que deu certo. E na próxima quarta-feira, a gente volta com as nossas aulas no horário normal. E a temática que vai ser abordada é a formação do território nacional, certo? Então, uma boa semana para vocês e até o nosso próximo encontro. Valeu, minha gente!